Hoje eu vou te falar sobre 3 principais pontos que deveriam fazer você olhar com mais atenção para empresas que pagam dividendos. A gente vai ver uma grande diferença entre empresas que pagam dividendos e empresas que não pagam dividendos. E eu vou te provar através de estudo estatístico, não vai ser o Léo falando, que faz sentido você sentar a bundinha na cadeira, no sofá, na cama, onde você estiver agora assistindo esse vídeo, na cadeira do ônibus, no banco do carro não, que se você estiver dirigindo é BO. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. Meus queridos, eu recebi uma pergunta muito inteligente e muito honesta também. Talvez a pessoa nem soubesse que a pergunta fosse tão inteligente assim, mas uma pergunta totalmente honesta lá no Instagram. Eu olhei o perfil da pessoa, era uma pessoa mais jovem aí, entre 20 e 30 anos, só se ele tiver muito bem cuidado para ter mais do que 30 anos. E a pergunta era a seguinte: Léo, por que eu, que ainda não dependo de renda para poder sobreviver, deveria investir em ativos que pagam dividendos? Ele foi além. Ele usou o nicho das ações. Aí fica mais fácil até para eu conseguir explicar. Por que eu deveria investir em ações que pagam dividendos e não ações de crescimento? Uma excelente pergunta, confesso para você que eu estudo sobre isso há muito tempo. Igual quando eu conheci Jesus Cristo, cara, comecei a estudar a respeito pra caramba. Sobre dízimo, então, eu fiquei uns 2, 3 anos estudando e sublinhando cada ponto da Bíblia que falava sobre isso. Então, antes da gente começar, eu quero te deixar um desafio, que esse vídeo vai ser absurdo. Quero te deixar um desafio. Sempre quando você tiver dúvidas sobre um assunto meio polêmico, ou sobre um assunto que não tem conclusões específicas dentro das pessoas que você acompanha, tire um tempo para estudo. E quando eu falo um tempo, 6 meses, um ano, você não precisa estudar com pressa. Você precisa chegar numa conclusão apoiada em fatos. Uma conclusão apoiada em estudos certeiros, de alta confiabilidade, beleza? Então isso demora para você coletar essas informações. Você não tem como descobrir o que é realmente o dízimo, no caso da Bíblia, que isso é algo que é muito polêmico dentro dos cristãos. Não tem como você descobrir tudo sobre o dízimo em um dia. Tem que estudar 1 ano, 2 anos sobre o dízimo, pra você entender realmente o que significa. A mesma coisa sobre modelos de investimento. E dentro do mercado financeiro, quando você vai montar o seu método de alocação, existem grandes modelos de investimento. Existe o Value Invest, que é um investimento em valor. Eu não estou olhando muito para dividendos. Tem o Deep Value Invest. Inclusive, Warren Buffett ficou famoso com isso no começo da sua carreira, quando ele estava montando o seu fundo lá, né? Na verdade, montando a sua empresa. Ele, inclusive, chamou a sua técnica e estratégia de bituca de cigarro, que era o Deep Value Invest, era aquela última empresinha lá que estava lascada. Ele comprava para poder, de acordo com o valor dos ativos, a empresa ou ser liquidada ou recuperar, né? Fazer um turnaround. Mas perceba, existe esse modelo de investimento que não olha para dividendos, que é muito mais sobre multiplicação. Eu quero investir nessa ação aqui que vale 30, porque eu acredito que ela vai multiplicar por 40, 50, 60, 70, enfim. Value Invest. Existe outro tipo de investimento, que é o investimento que é o Dividend Invest. Famoso Luiz Barsi, que hoje é conhecido até como rei dos dividendos, né? Que a gente olha sim para empresas que pagarão dividendos, excluindo aquelas empresas que não pagam dividendos. Então, o foco do investimento são empresas que pagam dividendos. E existe o investidor de bom senso, né? Existe um investidor que ele junta o melhor dos mundos. Então, ele vai sempre comprar aquela empresa que fundamentalmente ela é boa, qualitativamente ela é boa, quantitativamente ela é boa e independente se ela paga dividendo ou não, se você fez seu valuation e ela realmente está muito descontado com margem, você vai fazer esses aportes. Dentro do método do Kraken, que eu ensino dentro da mentoria, a gente divide a nossa parte de carteira em ações em 80% previdenciário, que é mais focado no Dividend Invest, e eu vou te provar o porquê agora, e 20% você tem liberdade para investir de acordo com o que você queira, colocando as pimentinhas na carteira, colocando aquelas empresas que são mais arriscadas, aquelas empresas que não necessariamente pagam dividendos, empresas de commodity. Você pode olhar a minha carteira e você vai ver que praticamente todas as empresas pagam dividendos, que esse é o meu modelo de investimento. Então eu gosto muito de receber dividendos e eu vou provar o porquê agora. Principalmente no mercado brasileiro, né? Se não tivéssemos no Brasil, talvez o meu modelo de investimento fosse outro, mais ajustado para o país onde eu morasse. Como eu moro no Brasil, eu ajustei para o país que moro, né? Eu acredito que você deve fazer o mesmo. E você percebe que mesmo nesse 20% da carteira de ações, onde eu escolho arriscar mais, comprando small caps, comprando empresas de commodity, são empresas que pagam dividendos. BR Partners é uma empresa pequenininha, 90% de payout. Odontoprev, que era uma empresa bem menor, né, mas bem consolidada, pagava bastante dividendo. Petrobras, empresa de commodity, arriscada,
paga bastante de dividendos. Vale, uma empresa de commodity, também arriscada, um pouco menos de risco do que Petrobras, que não tem o risco estatal, mas paga muito dividendo. Então, eu quero te mostrar hoje, e eu separei aqui alguns artigos, tá? Cara, eu demorei, de verdade, muito tempo para chegar nessa conclusão. Não é de agora que eu cheguei nessa conclusão. Já tem aí 10 anos, vai fazer 11 anos neste ano que eu estudo sobre investimentos. Já tem uns 5 anos, mais ou menos, 4 anos, que eu gravo vídeo para vocês tentando ensinar tudo aquilo que eu aprendi. E posso te dizer que, sem falsa modéstia, eu li muito mais do que grandes players do mercado. Porque eu não sou inteligente, cara, eu não sou gênio, eu só sou esforçado. Você consegue também. Então eu quero te mostrar aqui alguns estudos. Vou resumir, óbvio, a gente não vai ler todos os estudos. Dentro da mentoria eu vou até gravar um módulo só sobre isso aqui, e aí eu vou destrinchar, vai ser umas 2, 3 horas de aula só disso aqui. Mas agora eu quero passar com vocês aqui os pontos positivos de você investir em empresas de dividendos, dado esse disclaimer inicial. O primeiro ponto é: dividendos dilui seu risco. E eu vou te provar com a continha matemática e depois a gente vai aqui para os artigos. Porque é bem óbvio e é bem simples de entender isso. Dentro do mundo dos investimentos, você quer montar uma carteira que tem o máximo de rentabilidade e o mínimo de risco. Então a gente tem que usar toda a técnica e estratégia para reduzir o risco sem capar a rentabilidade. Se eu quero uma rentabilidade de 10 e corro risco de 6, eu sou pior do que aquele cara que tem a rentabilidade de 9, mas corre risco de 1, porque ele está proporcionalmente correndo muito menos risco. Perceba, não é só sobre rentabilidade. E o que a gente quer é pegar o cara aqui de 9 com risco de 1, subir a rentabilidade para 10, mas o risco continuar em 2. Eu vou ser mais eficiente que aquele que está com rentabilidade de 10 e risco de 6, entende? Então vamos aqui para o quadro preto. Imagina o seguinte cenário. Você vai comprar uma ação de R$100, tá? Então eu vou dividir aqui o quadro no meio, só para a gente ter aqui, ó, a ação de dividendo, vou colocar div aqui, e aqui eu vou colocar a ação de crescimento, tá? Vou colocar cresce aqui. Então você comprou uma ação de R$100 de crescimento e uma ação de R$100 de dividendos, beleza? E aí a grande argumentação que paira na sua cabeça é: ações que pagam dividendos crescem menos do que ações que são de crescimento, porque as ações que pagam dividendos pegam uma parte do lucro, distribui ao seu acionista e sobra menos dinheiro para ela reinvestir nela mesma, e aí por isso ela cresce menos, mais lentamente. Isso é um sofisma. Apesar de parecer verdade, não é. Se você quiser, é só você dar um Google aí e pesquisar quais foram as ações que entregaram maior retorno nos últimos 10 anos no Brasil. Você perceberá, das 10 empresas que vai aparecer lá, umas 7, 8 são excelentes pagadores de dividendos. Mas vamos continuar aqui no raciocínio, não deixar spoiler para você. Vamos supor aqui, para efeito didático, que esta empresa de dividendo aqui valorizou 10%, tá? Então ela subiu de 100 para 110. Eu vou até trocar a corzinha aqui, eu vou colocar amarelinho, R$110. E além disso, ela teve um pagamento de dividendo, um dividend yield aqui, ó, de 10% sobre os R$100, tá? Até para ficar mais fácil de eu fazer a conta aqui. Então ela pagou mais R$10 de dividendo. No final, você ficou com uma cota de 110 mais R$10 de dividendos no seu bolso. Tá dentro do seu bolso esse dinheiro já. Beleza? Então o retorno aqui foi de 20%, beleza? Porque veio 10 de dividendos, 10 de valorização, R$20, 20 sobre 100, 20% de rentabilidade, perfeito? No caso da de crescimento, vamos pegar aqui um cenário diferente, ó, vou até pegar verdinho, porque o vermelho é só se for negativo. De crescimento, vamos colocar que ela cresceu mais. Vamos colocar aqui que ela cresceu 25%, só um exemplo, 25%. Então ela teve um crescimento, uma valorização de 25%. Ela pega todo o seu dinheiro e reinveste nela mesma, então não tem dividend yield. Os R$100 vão virar R$125, beleza? Esses R$125 fica a valorização da cota, você recebeu R$0 de dividendo, a sua rentabilidade é de 25%, certo? Perfeito até aí? Por que, Léo, você me diz que as empresas que pagam dividendos, elas diluem o risco da carteira? Primeiro que eu digo isso porque eu estudei bastante a respeito, né? Li vários estudos, vi o que acontece nos Estados Unidos, na Malásia, o que acontece em Hong Kong, o que acontece em um monte de lugar, e aí eu cheguei nessa conclusão. Olhei o que acontece no Brasil, mesma coisa. Mas quero te mostrar aqui matematicamente o que acontece. Imagina esse cenário. Investidor A com essa ação na carteira, investidor B com essa ação na carteira. E aí, suponha, só por efeito didático, que acontece o que aconteceu aqui com o Ibov. E caiu aqui, desde 13 de abril até agora, 14%. Vou até pegar um pouco mais. Vamos colocar, só para ficar ridículo o exemplo e eu conseguir explicar para vocês. Vamos colocar aqui uma queda de 50%. Ou mesmo os 14% aqui, que foi o que aconteceu, né? Óbvio que tem empresas que caiu mais, empresas que caiu menos. Normalmente as empresas de crescimento têm um pouquinho mais de volatilidade, eu vou te mostrar. Então, normalmente uma empresa de dividendo vai cair 10, a de crescimento vai cair 15. Mas tira esse fato por enquanto. Vamos só colocar aqui que caiu 50% as duas empresas, tá? Então, caiu aqui 50% as duas empresas. O que vai acontecer com o seu dinheiro na empresa de dividendo aqui, ó? Vai cair de 110
como caiu 50%, seu dinheiro vai ficar R$ 55, certo? Aqui essa empresa, ela era 125. 125 dividido por 2 aqui, porque caiu 50%, ficou 62,50, certo? 62,50. Perceba, no final, na empresa de dividendo eu tenho 55 mais R$ 10 de dividendo, eu tenho um total então de R$ 65. E aqui eu tenho um total de 62,5. Ou seja, a empresa de dividendo, porque eu recebi o dividendo e esse dinheiro já está no meu bolso, eu não tenho essa oscilação que eu teria na empresa de crescimento. A empresa de crescimento, você está totalmente alocado nela e todo o lucro que ela tem não vira fluxo de caixa para você. Você, para conseguir esse lucro, teria que vender a ação. E se você vende a ação de crescimento, você perde o principal fator dela, que é o crescimento. Você sai dela, né? Então, sim, os dividendos, eles diluem o risco da sua carteira te oferecendo fluxo de caixa. Imagina que o seu risco era R$ 100 e aí agora que você recebeu R$ 10, seu risco é só 90. Aqui o seu risco era R$ 100 e continuou sendo R$ 100 porque você não recebeu nada de dividendos. Então, os dividendos, eles diluem o risco da carteira. E aí, para te provar isso, eu vou pegar um estudo da Universidade de Chicago aqui. O título do estudo é As mudanças nas políticas de dividendos, né? Muda alguma coisa ou mostra algum sinal de maturidade da firma, da empresa. E aí eu quero trazer vocês aqui na página 388 do estudo, tá? Você pode pegar cada um desses estudos e ler na íntegra. É porque tem alguns estudos aqui que não vou conseguir ler com vocês na íntegra aqui no YouTube, né? Vocês nem gostariam, talvez. Isso aí é mais para quem quer passar para o segundo nível mesmo, aí entra na mentoria, aí lá vai ter estudo pra caramba. E lá nós vamos ler os 39 páginas, né? Vou resumir as 39 páginas. Mas dá uma lida comigo aqui nesse parágrafo. Analisando 7.642 mudanças em anúncios de dividendo desde 1967 até 93, isso lá nos Estados Unidos, tá? Que a taxa de pagamento de dividendos lá é bem menor do que aqui no Brasil. Bem menor do que aqui no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos faz muito mais recompra de ações do que pagamento de dividendos, porque o dividendo lá é taxado em 30%. Então, perceba, isso aqui é um fator que contribuiu bem para as ações lá, que tem um deságio no pagamento de dividendos, um prejuízo no pagamento de dividendos. E aqui, olha o que ele falou. Nós chegamos à conclusão, né, de que as empresas que aumentam o pagamento de dividendos têm um significante declínio no seu risco sistemático e, quando as empresas diminuem os seus dividendos, elas têm um significante acréscimo do risco sistemático. Perceba, quando a empresa paga dividendo, o prêmio de risco fica basicamente 1%. As pessoas só exigem um prêmio de risco de 1%, lá nos Estados Unidos, né? E quando os dividendos são menores, ou decrescem, ou não são pagos, você exige um prêmio de risco maior. Porque é óbvio, isso faz parte do nosso valuation. Se eu não vou receber nada da empresa e todo o meu dinheiro está em fluxo de caixa futuro, eu tenho que usar uma premissa maior. Quem estudou comigo sobre valuation lá nos membros, a gente debruçou um livro lá de 500 páginas, resumi tudo pra você, vale mais do que R$ 3.000. Esse mini curso que eu te dei de valuation lá dentro dos membros, se você não é membro ainda, te convido a ser membro. Cara, a gente aprendeu sobre a premissa, sobre o CAPM, sobre o WOC, as maneiras de descontar o valor futuro. Isso é óbvio. Quando o dividendo vem, ele reduz o risco porque eu tenho que cobrar menos premissa, afinal eu estou recebendo esse fluxo de caixa mais cedo. Então esse primeiro ponto ele é indiscutível. Os dividendos eles realmente reduzem o risco da empresa. E toma cuidado, tá? Porque eu também vou te falar os malefícios dos dividendos no final do vídeo. Não é só você olhar para dividendo, não. Tem coisa ruim do dividendo também. Então eu espero que primeiro eu vou te falar todas as vantagens e depois eu rebento os dividendos no meio também, se você olha ele de maneira errada. Segundo benefício do dividendo, isso é óbvio, é só você fechar os olhinhos aí, pensar e raciocinar um pouquinho que você vai conseguir entender. O dividendo ele cai aonde? No caixa da empresa ou no seu bolso? No seu bolso, não é verdade? Então quando você recebe seu dividendo lá do fundo imobiliário, quando você recebe seu dividendo lá das ações, quando você recebe seu dividendo dos ETFs, qualquer tipo de ativo que seja, está gerando fluxo de caixa para você, os dividendos que caem no seu bolso. Você tem esse dinheiro livre para fazer aporte onde você quiser, meu amigo, onde você quiser. Imagina esse cenário aqui, ó. Essa empresa de crescimento, ela tem um ROI de 30%. Exemplo, tá? ROI de 30%, um baita ROI, absurdo, ROI de 30% é muito bom. E aí por isso você decidiu investir nela, ela entregou bom resultado realmente, 25% de valorização, você tá com R$ 125 lá, os R$ 25 que você ganhou está embutido na cotação. O que você tem que fazer aqui se você quisesse esses R$ 25? Se isso é só uma ação, você teria que vender toda a ação, você não conseguiria continuar exposto na empresa, porque você só ia conseguir comprar com 125, mas você quer usar os R$ 25 que você ganhou, então não tem como você continuar exposto na empresa. No caso do dividendo, aqui você continua exposto na empresa, mas você tem R$ 10 para poder fazer o que você quiser. Então você não precisa vender para pegar os R$ 20, né? Você consegue pegar aqui os R$ 10 que você recebeu de dividendos. E o melhor fator vem agora, porque imagina que essa empresa aqui está com 30%
30% de ROI, ou essa aqui com 20% de ROI. Se eu não exijo dividendos da empresa, ela vai embutir todo o lucro dela dentro dela mesma. Os aportes que ela fizer com aquele lucro tem que ser bons o suficiente para poder justificar aquele lucro lá dentro. Então, imagina o seguinte cenário de queda de bolsa e você recebendo bastante dividendos, você consegue perceber, por exemplo, que a Taesa, só um exemplo, tá? Não quer dizer que este cenário agora na Taesa é real, mas só para você entender. Imagine que a Taesa, que estava muito cara, caiu, sei lá, 40% e agora tá com um rendimento aí de IPCA mais 12. E essa empresa de crescimento que não vai te pagar dividendos está com um crescimento aí esperado de IPCA mais 10. Perceba, se essa empresa pagasse o dividendo para você, você tivesse os seus 10 reais lá, você conseguiria aportar em outros ativos, ou seja, você tem liberdade para aportar no ativo que você quiser. Ou, ó, imagina que você recebeu dividendo Taesa. Existe uma lei, uma regulamentação, a CVM bate na sua porta, chega, pô João, que é isso que você está fazendo aí? Você pegou o dividendo da Taesa e investiu em RBRR? Não, pô, dividendo da Taesa, tem que investir na Taesa. Existe essa lei? Não existe, né? Então, os dividendos, ele não vem com um carimbo. Esse dividendo você tem que investir, você investe naquilo que está em oportunidade. Isso é uma tremenda vantagem. Porque quando você tem um fluxo de caixa, às vezes uma empresa que está em oportunidade não é aquela empresa de crescimento. Então, você gerar fluxo de caixa dentro da sua carteira te possibilita aportes muito melhores. Nem sempre vai ser melhor do que aquela empresa do crescimento lá que estava aportada. Às vezes fazia mais sentido você pegar o dividendo e, às vezes, realmente fazia sentido você aportar na empresa de crescimento mesmo. Mas olha para você ver a vantagem. Se eu quero continuar investindo na empresa de crescimento, naquela mesma empresa, ela me pagou 10 reais, mas eu queria continuar lá. Se você pegar os 10 reais e comprar mais da empresa, você está aumentando sua posição acionária. Você continua aportando na mesma empresa, só que você aumenta sua posição acionária. De toda forma, a empresa já vai ter pago os impostos mesmo para distribuir o lucro. Então eu prefiro, inclusive, se eu quero continuar aportando dentro da mesma empresa, ter o meu fluxo de capital para eu conseguir decidir, e aí eu decido se eu quero colocar nela mesmo. Diferente de uma empresa de crescimento que você aumenta o seu risco a cada vez que a empresa valoriza, você aumenta o seu risco, a não ser que você faça a venda, né? Porque você não tem fluxo de caixa, às vezes você cai 50%, você perdeu todo aquele lucro, devolveu todo o lucro do mercado. Com os dividendos isso não é real. Porque às vezes você pode até ter perca de capital igual, mas você tem aumento da posição acionária se você está reaportando. E aí você tem mais posição acionária, você consegue depois, quando o mercado voltar, ter mais dividendos por ação, ter mais lucro por ação, entende? Então, essa é a segunda vantagem, tá? Então, a primeira vantagem, diluição do risco, já te provei com um estudo aqui também, tem vários outros, tá? Depois você pode ir pesquisando a respeito. Segundo ponto, que os dividendos te possibilitam aportes mais estratégicos em certos momentos em que você não quer continuar reaportando naquela empresa de crescimento. E aí eu tenho até um ponto legal pra caramba aqui para trazer para vocês. Um estudo do Jessen aqui, ele chegou na seguinte conclusão: as empresas que pagam dividendos diminuem o risco de managers, né, que na verdade são os administradores. Então, quando uma empresa decide ter uma política de dividendos e distribuir parte do lucro que ela conseguiu fazer com o seu resultado operacional, ela diminui a chance do agente, do administrador, do CEO lá que está tomando as decisões da empresa, fazer aportes ruins. Porque às vezes tem tanto lucro sobrando dentro da empresa e a empresa não tem mais lugar onde aportar, ou às vezes até tem, mas não é tão vantajoso. Aconteceu isso com o Fleury, por exemplo, uma empresa que não pagava dividendos, estava fazendo um monte de aquisição, as aquisições estavam sendo ruins, era melhor que ela te pagasse dividendo e você fizesse aporte em outra coisa, e os administradores não tivessem a capacidade de fazer aquelas aquisições. Agora ela está melhorando na parte das aquisições, mas ela errou muito nisso. Exemplos assim acontecem o tempo todo. Olha o que aconteceu com o Cosan. Olha o que aconteceu com o Ryzen. Então isso, de novo, diminui o risco do seu dinheiro ser mal investido. Essa capacidade de você ter o dividendo para diminuir a volatilidade da empresa. E segundo, você ter o dividendo na mão, que é quase uma consequência do outro, né? Então o ponto 1 é quase consequência do ponto 2. O dinheiro na sua mão te possibilita fazer aportes naquelas empresas que está em mais oportunidade naquele momento, que não necessariamente é aquela própria empresa que te pagou o dividendo, ou aquela própria empresa que teoricamente fez o lucro e reaportou nela mesma. E aqui a gente consegue ver que os dividendos, né, os payouts, reduz o poder dos administradores. E aí eles vão monitorar, fazendo com que, ó, presta atenção, a distribuição faz com que os administradores prestem mais atenção e monitorem melhor sua estrutura de capital. Momentos reais de captar dinheiro, momentos reais de se endividar, momentos reais de talvez conter um pouco do payout mesmo. Mas o payout em si faz com que a estrutura de capital dentro da empresa seja mais otimizada, porque você obriga o administrador a trabalhar com menos dinheiro dentro da empresa. Então é a melhor estrutura de capital possível, porque se ele tem uma estrutura de capital ruim, ele paga dividendo e ele não cresce. E a empresa de dividendo, a gente já viu, deixa eu até te
mostrar um gráfico desse, né? Vou deixar aqui a fotinha, que as grandes pagadoras de dividendos se destacaram aqui no Brasil. E aqui, ó, a gente até consegue continuar. Os administradores com um substancial fluxo de caixa pode aumentar os dividendos ou fazer recompras de ações ao invés de investir em projetos de baixo retorno ou até de prejuízo. E aí eles trouxeram até um outro nível de evidência aqui. Esse cara já tinha escrito um outro estudo com Clifford em 85, porque na verdade esses estudos sobre dividendos já existem, ó, há muito tempo, Se você pega aí grande parte do retorno do SP500 é através de dividendos, e só diminuiu agora com esses últimos 2 décadas das empresas de tecnologia, que aí elas precisam de um grande aporte de capital, paga pouco dividendo e estão entregando bom retorno, né? Então a empresa de crescimento está entregando bom retorno, isso diminuiu, como representa 70% do SP500, isso diminuiu o rating, o dividend rate do SP500, mas antes de 2000, grande percentual do retorno do SP500 adivinha de dividendos. Por isso que existem vários estudos sobre dividendos, né? O quanto eles são fortes, como que eles funcionam, se realmente é vantajoso você investir numa empresa de dividendo ou não. E aqui fala sobre a estrutura de capital, né? Quando você é uma empresa, um administrador de uma empresa que tem um alto fluxo de caixa e fica pagando dividendos, você otimiza a sua estrutura de capital. Porque a estrutura de capital, quem sabe sobre o OC sabe sobre isso. Se você não sabe, torne-se membro pelo menos até a mentoria abrir. E quando a mentoria abrir, você vai blow mind mesmo, né? Você vai estourar sua cabeça com tanta coisa que tem lá dentro. Quem sabe sobre o OC entende que a melhor estrutura de capital é aquela que a gente pega mais dívida possível, né? Então, mais credor possível com baixo custo, para a gente ter um OC menor do que o ROIC, e aí a gente consegue muito retorno de capital acionista. E pagar dividendos força isso. Eu pegar a dívida, fazer retorno sobre essa dívida, eu pego uma dívida para pagar R$10, eu faço um retorno de 13, pego esses R$3, distribuo R$1 ou R$2 de dividendo, pego um para crescer a empresa, eu aumento o patrimônio líquido da empresa, eu estou otimizando a estrutura de capital da empresa porque eu estou pegando dinheiro emprestado e estou rendendo muito mais do que isso. Isso só pode ser em empresas maduras, que justamente são as empresas que pagam dividendos. A gente já chega numa outra conclusão aqui, que depois a gente vai apontar para um outro ponto aí de empresas de dividendos, mas você consegue entender que essas empresas, elas otimizam a sua estrutura de capital, e isso, ó, já foi sumarizado em 1985, 86, com Smith, numa dezena de estudos que o preço da ação change. É ruim quando você tá lendo em inglês e quer traduzir automaticamente em português, tem dificuldade. O preço da ação, ela muda de acordo com os anúncios de transação e da estrutura de capital. Quanto melhor for a estrutura de capital, mais cara é a empresa. E se você está investindo numa empresa, você quer então que a estrutura de capital seja melhor, já que a estrutura de capital melhor aumenta o preço da empresa, mas essa empresa só tem uma estrutura de capital melhor se ela é forçada a pagar dividendos. Percebe aqui como que vai juntando as pecinhas? Então, normalmente, a conclusão do estudo aqui é que, normalmente, empresas que pagam dividendos têm uma estrutura de capital melhor, e essa estrutura de capital melhor sinaliza mais valor para a empresa, e aí o preço da empresa sobe. Por isso que aqui no Brasil, você vai ver aí que grandes empresas pagadoras de dividendos valorizam igual empresas que não pagam dividendos. No longo prazo, você vê que as empresas de dividendos ganham até das empresas de crescimento. Por quê? Justamente por esse fator. Agora, entrando no terceiro ponto, antes de falar de estrutura de dívida, antes de falar de outros pontos aqui mais técnicos, vamos falar do efeito clientela, que é algo que muita gente negligencia, mas aqui no Brasil parece até palhaçada. Tem muito efeito clientela aqui no Brasil. O brasileiro gosta muito de dividendo. Pra caramba de dividendo. Por isso que os fundos imobiliários fizeram tanto sucesso. Pô, a gente tá vendo aí, os fundos imobiliários surgiram de verdade mesmo. Em 93, mas só em 2014 foi popularizado. Em 2018 a gente tinha menos de 100 mil investidores em fundos imobiliários. Hoje o número de investidores em fundos imobiliários é maior do que o número de investidores em ações. Olha que loucura isso, cara. Por quê? Porque ele paga muito dividendo, a galera gosta muito de dividendo, o brasileiro gosta muito de dividendo. Isso provoca um efeito clientela. O que é esse danado desse efeito clientela? A gente teve um estudo aqui muito bom do Gabriel, do Newton e do Antônio sobre a distribuição de dividendos e o valor das empresas listadas na B3. E aí que muito bom, porque inclusive estudou a B3, né? Tem até um estudo gringo que também olha para o Brasil. Bem legal, a gente vai ver esse estudo também. Mas perceba, aqui o foco do estudo é provar se tem alguma relação a empresa que paga dividendo ter um valor maior. A galera enxergar uma empresa que paga dividendo com um valor mais alto do que aquela empresa que não paga dividendo. Por mais que a empresa que não paga dividendo seja boa também. Só que a galera contribuir mais valor, menos risco, a essa empresa que paga dividendos. Então, este estudo aqui, genial. Se fosse escolher um dos estudos que eu estou apresentando aqui, todos são importantes, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estudos aqui. Esse aqui é o melhor.
Isso aqui, inclusive tá em português, tá mais fácil de você ler. É uma meta-análise. Você sabe o tanto que eu gosto de meta-análise, é eu juntar um monte de estudo para tentar comprovar alguma coisa. Então, pega estudo que fala contra, estudo que fala a favor, junta todos os dados e vê qual que é a conclusão. E aqui eu quero te mostrar qual que é a metodologia do estudo. Ó, com vistas ao objetivo de identificar se há existência do formato J, que ele explica lá na frente, na relação de dividendos e valor das empresas no mercado de capitais, o Kim, em 2016, utilizou das empresas ativas listadas na B3, no período de 96 a 2018. Por que 96 a 2018? Em 94, lembra que foi o Plano Real? Então facilita muito os estudos depois do Plano Real, maior estabilidade. E em 95 era taxado o dividendo. Hoje é taxado também? É, acima de 50 mil. Mas antes era taxado qualquer tipo de dividendo. E pode ser que esse negócio do dividendo aí, da taxa de dividendo, caia, hein? Tem algumas coisas que estão acontecendo aí lá em São Paulo. Foram utilizadas 3.556 observações, ó, e pegaram empresas de todos os setores, ações do setor financeiro, ações de dual class, né, setor financeiro e outro setor, ó, agro, alimento, bebida, comércio, construção, eletrodoméstico, energia elétrica, máquinas industriais, a VEGzinha tá aqui, leve tá aqui, né, minerais, blá, petróleo, papel celulose, tudo. Todas as empresas. Foram 3.556 observações. O estudo pegou 539 títulos de ações preferenciais ordinárias que constituem a população desse estudo. E aí eles começam com os resultados do estudo. Ele explica ali onde ele pega os dados, como que ele formula todos os índices de evidência. É muito interessante que você lê, eu tenho que resumir aqui, né? Em primeiro lugar, destaca-se as estatísticas descritivas através do qual se evidenciou o formato em relação a dividendos versus valor das empresas no mercado brasileiro. Então ele estabeleceu alguns índices para tentar ver se o dividendo tem relação realmente com o valor da empresa. Ah, Léo, por que eu quero saber isso? Porque se a empresa paga dividendo e o valor da empresa é maior, e uma empresa que não paga dividendo e o valor da empresa é menor, fica como fator preditivo de que, é igual o Dímero D da medicina, né? Dímero D é bem legal. Depois se você quiser pesquisar sobre Dímero D, você que é da área de saúde, o fator preditivo de uma empresa que paga dividendos é um valor maior de empresa. E o fator preditivo de empresas que não pagam dividendos é um valor menor da empresa. Isso é fator preditivo. Não quer dizer que é regra para tudo, mas é um fator preditivo. E aqui, mais à frente, ele diz, ó, parece razoável inferir que particularidades no mercado brasileiro, como a presença do governo como regulador de mercado, como acionista em empresas significativas, como por exemplo Petro, todas as empresas estatais, né? Alta concentração em imposto majoritário, empresas que têm realmente 70% do majoritário, pouco de free float, e ações de baixa liquidez, e tem baixo índice de valores associados, inclusive as empresas que são altamente especulativas, tipo Magalu, Oi, americano, que a galera tá aí só fazendo trade mesmo, né? Então ele tá falando o seguinte, ó, nós chegamos na conclusão de que as empresas que têm grande parte governamental ou sócio majoritário com pouco free float ou pouca liquidez, porque mesmo que o cara queira comprar, não consegue comprar, né? Enfim, não tem muito valor prejudicado a análise, ou é usado para especulação, independente se ela paga dividendo ou não, não deu para estabelecer uma relação. Então, tirando essas empresas, ele vai pegar agora e otimizar esse portfólio para pegar aquelas empresas que têm alta liquidez, que não é totalmente controlada pelo governo, apesar de ser um sócio majoritário, tem bom free float, boa liquidez. Vamos ver o que acontece. E aí ele chegou aqui no 4.1, que é a relação entre distribuição de dividendos e o valor das empresas. Olha só, o resultado obtido na consolidação e existência de diferenças estatísticas entre os grupos que pagam dividendos. Ó, mantidas as demais variáveis inalteradas, o valor médio das empresas pagadoras de dividendos é maior do que as empresas não pagadoras de dividendos. Também nota-se que a DIV2 é superior ao grupo suprimido do que a DIV4. O que é esse negócio de DIV2 e DIV4? São as empresas que pagam mais frequentemente ou menos frequentemente. A DIV2 paga 2 vezes no ano, a DIV4 paga 4 vezes no ano. Eu tenho certeza que você prefere empresas que pagam trimestrais do que empresas que pagam semestrais. Você fala mal de CEMIG, mesmo a CEMIG sendo uma boa empresa porque ela paga anualmente, ou então ela lança um pagamento que não tem nem data esperada. Você fala mal do Sanepar porque a Sanepar anuncia dividendo e paga só em um ano. Você não fala mal, mesmo que ela tenha um ROI mais alto que a Copasa, mesmo que ela tenha um resultado melhor que a Copasa, mesmo que ela seja mais reloginho que a Copasa, na verdade, olha o fator preditivo dos dividendos na sua vida e você acaba negando isso, né? Logo, a conclusão é de não rejeição da hipótese H2. A hipótese H2, nomeada lá em cima, é realmente valor preditivo dos dividendos no valor das empresas, de relação direta entre dividendos e valor das empresas. Portanto, um pagamento maior de dividendo gera aumento nos valores das empresas, conforme já relatado em 89, em 2003, em postulados em 56, o Gordon, que você gosta demais, o Prested Gordon em 63, em 84, em 2014. Então, pô, já foi comprovado várias vezes, aí volta e meia sai um estudo de que não, você que é jovem tem que investir em empresa de crescimento. Aí, pô, vou tirar todos os
estudos que já comprovaram. Aí sai uma meta-análise, comprova de novo, e aí você fica nesse debate, né? Mas a conclusão já está muito mais do que definida, né? Os dividendos, eles têm um efeito clientela, sim, eles têm valor preditivo no valor da empresa, sim, porque a galera enxerga mais valor, não é só no Brasil, em outros países também, mas no Brasil isso é bem notório. Inclusive, ele cita depois, né, que no Brasil qualquer valor de dividendo parece confirmar o efeito clientela e o efeito de exposição, que é você querer comprar a empresa para poder receber o dividendo, e às vezes você puxa o valor da empresa para cima só porque você está querendo comprar pelo dividendo, ou porque você vê um valor maior numa empresa que paga mais dividendo frequentemente, de maneira mais frequente do que outra, e aí você prefere Copasa ao invés de Sanepar. Vamos tirar o cunho da privatização, porque antes da privatização Copasa já tinha um valor de empresa maior do que de Sanepar, porque a Copasa paga trimestralmente. Caixa Seguridade, BB Seguridade, ou Caixa Seguridade, Porto Seguro. Pô, Caixa Seguridade tá com um valor muito maior. Será que é realmente só porque Caixa Seguridade é bem melhor do que as outras? Ou será que tem um pouquinho de efeito clientela aí? Avalie isso quando você for investir, tá? Porque às vezes o efeito clientela, uma empresa que paga dividendos, você consegue aproveitar dele ou se lascar por causa dele. Se você for fazer parte do efeito clientela, você vai pagar caro em empresas só porque elas pagam dividendos. E aí, eu volto a frisar para você a importância de você fazer o seu valor intrínseco, calcular seu preço teto de maneira profissional, né? De maneira... Ah, Léo, mas eu não tenho tempo... Tem tempo sim, cara. Em 10 minutos por dia você aprende. Você tem tempo sim. Você tem a preguiça às vezes, ou talvez falta de direcionamento. Mas aqui nesse canal você vai aprender, pô. Aqui você vai aprender. Aqui não vai ter lugar de você ter essa desculpa, não. Mimizinha aqui não. Aqui eu te entrego conteúdo, você estuda, você aprende. Além disso, tem vários outros estudos. O próprio Fama, que é muito famoso, né? Ele realmente tem fama. Piadinha foi ruim, né? Mas o próprio Eugênio, que ele inclusive escreveu um livro, né? Depois a gente pode até ler esse livro aí nos membros para vocês, sobre dividend yield e a expectativa de retorno das empresas. Olha que legal que chegou esse resultado aqui. Eles usaram neste estudo, você consegue até ver que o paper é bem velho, né? Que o Eugênio é velho. A gente usou a parte de dividendos sobre o price ratio das empresas, ou seja, basicamente usando o dividend yield, e eles estavam investigando se o retorno na análise, né, na bolsa de valores ali dos Estados Unidos, se o retorno segurando os ativos de 1 mês a 4 anos, qual que era a relevância do dividend yield nisso. E eles chegaram na conclusão de que os yields tipicamente explicam menos de 5% do retorno no curto prazo, mas quando a gente pega e leva para 2 a 4 anos, 25% do retorno é explicado pelo dividend yield, mesmo que o dividend yield não seja de 25%. Fator preditivo de retorno das ações, de valorização das ações pelos dividendos. A gente tem um outro estudo aqui também, chama as mudanças de dividendos, o lucro futuro, a possibilidade de lucro futuro das empresas. E eu dei o primeiro lugar lá para aquele outro estudo porque a metodologia do outro estudo foi muito boa. Essa metodologia desse estudo aqui foi muito boa. Mas este estudo aqui também é absurdo. Absurdo. Tá em inglês, mas sei lá, você joga no chat GPT, deve traduzir. Mas aqui o estudo chega no final falando que os dividendos, e tem muito cálculo aqui, tá? Esse estudo aqui tem muito cálculo, a metodologia também é muito boa. O único defeito do estudo, para nós brasileiros, né? Porque não tem defeito no estudo, mas o único defeito do estudo é porque foi feito nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui uma informação que funciona lá nos Estados Unidos. Será que funciona aqui no Brasil também? Então, olha que legal, isso aqui tá comprovando o que funciona lá nos Estados Unidos, o que funciona aqui no Brasil também, porque esse estudo aqui provou que existe o efeito clientela aqui, que sim, os dividendos são um fator preditivo de valorização das ações, né? E aqui a gente também chega no mesmo parâmetro. Os aumentos de dividendos estão associados a um futuro mais lucrativo das empresas, por pelo menos em torno aí de 4 anos. E olha que legal, ao contrário, olha que legal isso aqui. Diminuição do pagamento de dividendos, expectando aí talvez um menor payout para sobrar mais dinheiro para a empresa, não é fator preditivo de aumento do lucro no longo tempo. Não é aumento preditivo desse lucro da empresa. Então, olha que doideira. O dividendo sim é fator positivo. Aumento do dividendo é fator preditivo positivo do aumento do lucro das empresas, porque a gente parte do princípio de que ou ela está distribuindo mais porque o lucro foi maior ou porque ela aumentou um pouquinho de payout para evitar investimentos ruins, e isso vai fazer com que ela cresça no longo prazo de maneira sólida, segura, com menos volatilidade. E o outro caso é, se eu diminuir o dividendo, seja porque ou eu tô ganhando menos dinheiro e aí eu tô diminuindo dividendos, ou eu realmente reduzi o payout para poder passar por um período de maior capex, isso não é fator preditivo de aumento de lucro no futuro, percebe? O quanto que as empresas maduras, empresas grandes, com muita liquidez, que já pagam bastante dividendos, elas são seguras para sua carteira, não tem por que você ficar inventando a roda, meu amigo. Isso não é só o arroz, feijão, um ovinho frito, tá bom. Eu ainda tinha mais 2 estudos para te mostrar aqui, mas eu acho que o vídeo já ficou até longo demais, falando só sobre dividendos, né? Aqui a gente consegue ver, ó, esse estudo é muito legal também. Muito legal esse estudo aqui. Preferência por dividendos e retornos das ações ao redor do mundo. Então agora não é mais só sobre o Brasil ou só sobre os Estados Unidos, é um estudo que pega várias bolsas ao redor do mundo. Em 98, lá em Hong Kong, foi encontrado
uma correlação positiva entre os dividendos e o retorno das ações. Em 2013 teve uma explicação extremamente positivas entre o retorno das ações e o dividendo mensal. Em 2013 e 2022, o grande dividendo mensal reflete em preços, impressões de preço para investidores que são seeking, com sede de dividendos, né? Aqueles desesperados pelos dividendos. Isso pressiona o preço da ação para cima. Aí ele fala que neste paper, nesse estudo, a gente usou 44 mercados de ações para ver se realmente faz sentido e se realmente o dividendo altera o valor futuro das ações. E aqui a gente consegue ver, esse estudo tem 86 páginas, tá? E se você quiser pegar aqui, olhar os estudos, quais foram as medianas de tudo aqui, como foi o modelo de triagem, esses caras aqui realmente fizeram um bom estudo também. Você vê que ninguém tá tentando enrolar nem nada aqui, tá só dizendo o que é fato mesmo, né? E qual foi o resultado deste estudo aqui também? Eles encontraram um prêmio de retorno para as empresas que pagam dividendos de 0,34% ao mês, na média, né? Em todos os 44 mercados, desde 93 até 2018. Não é um estudo velho não, cara, 2018. E depois que eles ajustaram por alguns pontos aqui, o excesso de retorno em alguns mercados, o tamanho, o valor, o momento e a parte de liquidez, eles chegaram aí, o prêmio de retorno para as empresas que pagam dividendos foi de, basicamente, 0,58 por mês. Isso que é absurdo, né? 0,58% ao mês é quase que 6, 7% ao ano a mais de retorno nas empresas que pagam dividendos do que as empresas, na média, tá? Na média. É óbvio que, e agora eu quero até finalizar esse vídeo trazendo vocês de volta para a realidade, porque dividendo não é milagre, tá? Pelo amor de Deus, dividendo não é milagre. Não é só você abrir aí e ver qual que é a empresa que paga mais dividendo, fundo imobiliário que paga mais dividendo e investir nessas empresas que, nesse fundo imobiliário que pronto, acabou, resolvi aqui meu problema. Não, não é isso não. Os dividendos, eles podem ser uma armadilha também. Você tem que ver muitos pontos. Se esses dividendos que estão sendo pagos são através de resultados recorrentes, se são não recorrentes. Porque isso aqui já pega um monte de gente. Às vezes o cara investe numa empresa que está pagando 10% de yield, 20% de yield, 30% de yield, mas é porque é um resultado não recorrente. E aí depois ele se decepciona porque o yield cai lá para 3, 4%, mas pô, foi porque você não leu o relatório, o que tá acontecendo, você não viu a DRE, você não viu de onde tá vindo o lucro, foi, entre aspas, burrice sua, foi burrice sua. Você não investigou direito. Nem sempre um dividendo alto é qualidade. Às vezes o dividend yield está alto porque o preço da cotação caiu, porque a ação é ruim. E aí, proporcionalmente, usando os dados dos últimos 12 meses, o dividendo fica absurdo. Mas é só porque a cotação caiu. Então perceba, os dividendos não são milagres, mas os dividendos, eles são sim fatores preditivos de diminuição de risco, de um portfólio forte, mais seguro, menos volátil, e faz sentido sim você focar seus investimentos, seja você com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, ainda mais, né? 60 anos, ainda mais, 80 anos, ainda mais, em empresas ou ativos pagadores de dividendos. Não sou eu que estou dizendo, né? Não é só no Brasil. Existem vários estudos que comprovam que se você fizer um pouquinho de esforço, você vai chegar nessa mesma conclusão. Um pouquinho só de esforço. Existem outros pontos positivos nos dividendos, faltam uns 2, 3 pontos aqui pra gente citar. Mas eu acho que esse já é o suficiente, né? Eu nem usei todos os artigos aqui que eu queria usar, mas o vídeo já ficou muito longo. Se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo, deixa aqui no comentário. Não sei se vocês gostam desses vídeos que são muito mais teóricos e eu te provo, né? Porque alguns vão achar chato, né? Paciência. Às vezes, realmente o cara não quer aprender, né? Mas se você ficou até o final desse vídeo, principalmente se você é novo no canal, se inscreve no canal que eu te prometo que eu vou te ensinar uma coisa nova todos os dias. E você que já é inscrito no canal, meu amigo, ficou até o final do vídeo, deixa seu like e eu conto com você para fazer o canal crescer. Vou dar 320% aqui de tudo que eu puder para te entregar a melhor didática possível, você que já me acompanha. E eu conto com você para espalhar esse canal para todo mundo, beleza? Fica com Deus. Papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo.